Por décadas, os moradores de Petrolina conheciam João Mendes como um homem trabalhador e discreto. Dono de um pequeno açougue na periferia da cidade, ele atendia seus clientes com cordialidade, sempre oferecendo os melhores cortes de carne, com um sorriso no rosto. Ninguém imaginava que por trás daquela fachada simples se escondia um dos casos mais perturbadores da história criminal do sertão nordestino. A descoberta que chocou a cidade aconteceu em março de 2018, quando uma denúncia anônima levou a Polícia Civil até o estabelecimento de João. O que começou como uma investigação de rotina sobre irregularidades sanitárias se transformou em um pesadelo que revelaria uma sequência de crimes que durava mais de uma década. João Mendes da Silva, de 52 anos, nasceu e cresceu em Petrolina. Filho de pequenos comerciantes, ele assumiu o negócio da família ainda jovem após a morte prematura dos pais em um acidente de trânsito. Vizinhos e clientes o descreviam como uma pessoa reservada, mas educada, que raramente se envolvia em confusões ou discussões. Ele era um homem muito calado, sempre sério no trabalho, relembra Maria Santos, cliente do açougue há mais de 15 anos. Nunca desconfiamos de nada. Ele vendia uma carne boa, o preço era justo. Era só isso que importava para a gente. O estabelecimento de João ficava localizado na Rua das Flores, um bairro popular da cidade. O açougue funcionava na parte da frente de sua propriedade, enquanto nos fundos havia um pequeno matadouro, onde ele processava os animais que vendia. Era exatamente nesse local que a polícia faria a descoberta macabra. Tudo começou quando uma moradora da vizinhança, que preferiu não se identificar, relatou um odor estranho vindo dos fundos do açougue. Segundo ela, o cheiro era diferente do usual, mais forte e persistente do que o esperado para um estabelecimento do tipo. Eu morava bem próximo e sempre senti o cheiro normal de um matadouro, conta a denunciante. Mas há alguns meses, aquele odor ficou insuportável. Era algo que não conseguia explicar, mas me incomodava muito. A denúncia foi feita através do Disque Denúncia da cidade e inicialmente foi tratada como uma possível irregularidade sanitária. A vigilância sanitária foi acionada primeiro, mas quando os técnicos chegaram ao local, encontraram algo que estava além de suas competências. O inspetor sanitário Carlos Pereira foi o primeiro a suspeitar que algo estava errado. Ao examinar as instalações do matadouro, ele notou algumas irregularidades que chamaram sua atenção. Havia algumas estruturas improvisadas que não faziam sentido para o funcionamento normal de um açougue, explica Pereira. Além disso, o proprietário estava visivelmente nervoso e tentava nos impedir de acessar certas áreas do estabelecimento. Diante das suspeitas, a vigilância sanitária acionou a Polícia Civil. O delegado responsável pelo caso, Dr. Roberto Lima, decidiu obter um mandado de busca e apreensão para uma investigação mais detalhada. Quando chegamos ao local com a equipe técnica, percebemos imediatamente que estávamos diante de algo muito mais sério do que irregularidades sanitárias, relata o delegado Lima. O comportamento do suspeito e as condições do local levantaram diversos questionamentos. Foi durante a busca nos fundos do matadouro que a equipe policial fez a descoberta que mudaria para sempre a história da cidade. Enterrados de forma improvisada em diferentes pontos da propriedade, os investigadores encontraram restos mortais de pelo menos 5 pessoas. A perícia técnica, realizada pela equipe do Instituto de Criminalística, confirmou que os restos encontrados eram humanos e que algumas das vítimas haviam sido mortas há vários anos. O estado de decomposição variava, sugerindo que os crimes não aconteceram todos ao mesmo tempo. Foi uma das cenas mais chocantes que já presenciei em minha carreira, admite o perito criminal Dr. André Marques. A forma como os corpos foram ocultados mostrava um planejamento frio e calculado. Confrontado com as evidências, João Mendes inicialmente negou qualquer envolvimento com os crimes. Durante horas de interrogatório,
Ele manteve a versão de que não sabia como aqueles restos mortais haviam parado em sua propriedade. Ele tentava se mostrar surpreso com a descoberta, conta o delegado Lima. Dizia que talvez alguém tivesse usado seu terreno para esconder os corpos sem que ele soubesse. Mas havia muitas inconsistências em sua versão. A pressão psicológica do interrogatório e o acúmulo de evidências fizeram com que João começasse a demonstrar sinais de nervosismo. Seus advogados tentaram interromper o processo várias vezes, mas as provas já eram suficientes para manter o suspeito em custódia. As primeiras identificações revelaram que as vítimas eram pessoas simples, em sua maioria moradores de rua ou indivíduos que não tinham família próxima na cidade. Essa característica comum chamou a atenção dos investigadores. Ele escolhia pessoas que não fariam falta imediatamente, explica a psicóloga criminal doutora Ana Beatriz, consultora do caso. Pessoas em situação de vulnerabilidade social, que demorariam a ser procuradas ou que talvez nem fossem reportadas como desaparecidas. 12. Entre as vítimas identificadas estava José da Silva, um homem de 45 anos que vivia em situação de rua e era conhecido na região central da cidade. Sua família, que morava em outra cidade, só soube de seu desaparecimento meses depois. A revelação dos crimes abalou profundamente a comunidade de Petrolina. Muitos moradores se recusavam a acreditar que alguém que conheciam há anos pudesse ser capaz de atos tão graves. É difícil aceitar que compramos carne dele por tanto tempo, desabafa a comerciante Fátima Oliveira. Fica aquela sensação ruim, aquela dúvida se não havia algo estranho na carne que ele vendia. As autoridades sanitárias foram rápidas em esclarecer que não havia evidências de que carne humana tivesse sido comercializada no açougue. Todos os produtos encontrados no estabelecimento eram de origem animal normal, conforme comprovado pelos exames realizados. Através das investigações, foi possível reconstruir parte do método utilizado por João Mendes. Segundo os investigadores, ele atraía suas vítimas oferecendo trabalho temporário no matadouro ou prometendo refeições gratuitas. Ele se aproveitava da condição vulnerável dessas pessoas, explica o delegado Lima. Oferecia ajuda, ganhava a confiança delas e depois cometia os crimes quando estavam sozinhas com ele no estabelecimento. A localização do açougue em uma área menos movimentada da cidade facilitava suas ações. Os fundos da propriedade eram isolados por muros altos, o que garantia privacidade para seus atos criminosos. A perícia encontrou diversas evidências que ligavam João Mendes aos crimes. Além dos restos mortais, foram descobertos objetos pessoais das vítimas escondidos em sua residência, que ficava anexa ao açougue. Ele guardava troféus, revela o perito Dr. Marques. Documentos, objetos pessoais, fotografias. Era como se ele quisesse manter uma lembrança de cada crime cometido. A análise forense também revelou que alguns dos instrumentos utilizados no matadouro apresentavam vestígios que não condiziam com o abate de animais. Exames mais detalhados confirmaram a presença de material biológico humano em facas e outros utensílios. Após dias de interrogatório e confrontado com evidências irrefutáveis, João Mendes decidiu colaborar parcialmente com as investigações. Ele admitiu ter cometido alguns dos crimes, mas negou outros, tentando minimizar sua responsabilidade. Ele confessou 3 dos 5 casos inicialmente identificados, conta o delegado Lima. Tentava justificar seus atos, dizendo que as vítimas eram pessoas que não faziam falta para a sociedade. Era uma tentativa de racionalizar comportamentos inaceitáveis. A confissão parcial ajudou os investigadores a compreender melhor a cronologia dos crimes e a identificar outras possíveis vítimas. João forneceu detalhes sobre como conheceu algumas das pessoas que matou e como executou os crimes.
Com a confissão parcial de João Mendes, a Polícia Civil decidiu ampliar as investigações para verificar se existiam outras vítimas além das 5 inicialmente encontradas. Uma força-tarefa foi criada especificamente para o caso, envolvendo investigadores de várias delegacias da região. Percebemos que estávamos lidando com crimes que poderiam ter acontecido ao longo de muitos anos, explica o delegado Roberto Lima. Era necessário fazer uma busca mais ampla para identificar possíveis casos não solucionados que poderiam estar relacionados. A equipe revisou boletins de ocorrência de pessoas desaparecidas dos últimos 15 anos na região. O trabalho meticuloso revelou pelo menos 8 casos suspeitos de pessoas que haviam desaparecido misteriosamente e que tinham o perfil das vítimas já identificadas. Durante uma segunda busca na propriedade de João Mendes, realizada com equipamentos mais avançados, os peritos encontraram evidências de que o terreno havia sido usado para ocultar corpos por um período muito maior do que inicialmente suspeitado. O exame do solo revelou que aquele local vinha sendo utilizado como cemitério clandestino há pelo menos 10 anos, conta o perito Dr. André Marques. Encontramos restos mortais em diferentes estágios de decomposição, alguns muito antigos. No total, foram identificados restos mortais de 9 pessoas. Entre elas estava Maria do Carmo, uma mulher de 38 anos que havia desaparecido em 2010 e cujo caso nunca foi solucionado. Sua família havia procurado a polícia na época, mas as investigações não avançaram. A psicóloga criminal, doutora Ana Beatriz, foi chamada para elaborar um perfil psicológico detalhado de João Mendes. Através de entrevistas e análise de seu comportamento, ela identificou características típicas de um assassino em série. Ele demonstrava uma frieza emocional preocupante, revela a especialista. Falava sobre os crimes como se fossem atividades rotineiras, sem demonstrar remorso genuíno pelas vítimas. Segundo a análise, João desenvolveu um padrão de comportamento ao longo dos anos. Ele escolhia cuidadosamente suas vítimas, sempre pessoas em situação de vulnerabilidade social, e utilizava sua posição como comerciante respeitado para ganhar confiança. Ele tinha uma dupla personalidade muito bem estruturada, explica doutora Ana Beatriz. Durante o dia, era o açougueiro simpático e trabalhador. À noite, ou em momentos de oportunidade, se transformava em um predador calculista. O julgamento de João Mendes da Silva começou em setembro de 2019, mais de um ano após sua prisão. O caso gerou grande interesse da mídia regional e nacional, atraindo jornalistas de vários estados para acompanhar o processo. A defesa, liderada pelo advogado Dr. Paulo Henrique Santos, tentou alegar insanidade mental, argumentando que seu cliente sofria de distúrbios psicológicos que o impediam de distinguir entre certo e errado. Nosso cliente é uma pessoa doente que precisa de tratamento médico, não de punição, argumentou o advogado de defesa durante as audiências. Os crimes foram cometidos por alguém que não tinha controle sobre suas ações. O Ministério Público, representado pela promotora doutora Fernanda Alves, apresentou um conjunto robusto de evidências contra o acusado. Foram exibidas fotografias da cena do crime, laudos periciais detalhados e depoimentos de investigadores. As evidências são claras e incontestáveis, afirmou a promotora. Estamos diante de um indivíduo que planejou e executou uma série de crimes durante anos, utilizando sua posição na comunidade para atrair vítimas. Um dos momentos mais impactantes do julgamento foi quando foram apresentados os objetos pessoais das vítimas encontrados na residência do acusado. Familiares presentes no tribunal se emocionaram ao reconhecer pertences de seus entes queridos. Durante o julgamento, familiares das vítimas tiveram a oportunidade de prestar depoimentos. Um dos mais marcantes foi o de Antônio Silva, irmão de José da Silva, uma das vítimas identificadas.
Meu irmão não era um santo, mas era uma pessoa boa, disse Antônio em seu depoimento. Ele não merecia morrer daquele jeito como um animal. Ninguém merece. A filha de Maria do Carmo, Patrícia, de 25 anos, também prestou depoimento emocionado. Passei 9 anos sem saber o que tinha acontecido com minha mãe. Agora sei que ela morreu nas mãos de um monstro que fingiu ser uma pessoa normal. A defesa concentrou seus esforços em questionar a sanidade mental de João Mendes. Foi solicitada uma avaliação psiquiátrica completa, que foi realizada por uma equipe de especialistas do Instituto Médico Legal. O laudo psiquiátrico, no entanto, concluiu que o acusado era plenamente capaz de compreender a natureza criminosa de seus atos. Embora apresentasse traços de personalidade antissocial, não foi diagnosticado com nenhum transtorno mental que pudesse isentá-lo de responsabilidade criminal. O acusado demonstra capacidade de discernimento e controle sobre suas ações, concluiu o laudo. Seus crimes foram premeditados e executados com pleno conhecimento de sua ilegalidade. Após 5 dias de julgamento, o júri deliberou por 7 horas antes de chegar a um veredicto. João Mendes da Silva foi considerado culpado por 9 homicídios qualificados, ocultação de cadáver e outros crimes conexos. A juíza do Coltara, Mariana Rodrigues, responsável pelo caso, sentenciou o réu a 387 anos de prisão em regime fechado. Os crimes cometidos pelo réu são de uma gravidade ímpar, declarou a magistrada durante a leitura da sentença. O acusado demonstrou total desprezo pela vida humana e pela dignidade de pessoas em situação vulnerável. A sociedade precisa ser protegida de indivíduos como este. O caso do açougueiro de Petrolina deixou marcas profundas na comunidade local. Muitos moradores relataram desenvolver traumas psicológicos e dificuldades para confiar em pessoas próximas. Isso mudou nossa forma de ver as pessoas, conta Maria Santos, antiga cliente do açougue. Agora a gente fica desconfiado de todo mundo. Se alguém que conhecíamos há anos era capaz disso, qualquer um pode ser. A Prefeitura de Petrolina ofereceu atendimento psicológico gratuito para os moradores afetados pelo caso. Segundo dados da Secretaria de Saúde, mais de 200 pessoas procuraram ajuda profissional nos meses seguintes ao julgamento. O caso levou as autoridades locais a implementar medidas preventivas para evitar situações similares. Foi criado um programa de monitoramento de pessoas desaparecidas, com maior integração entre as delegacias da região. Aprendemos que não podemos tratar desaparecimentos como casos isolados, explica o delegado Lima. É necessário analisar padrões e possíveis conexões entre diferentes ocorrências. Também foi estabelecido um protocolo mais rigoroso para a fiscalização de estabelecimentos como açougues e matadouros, com visitas periódicas não programadas e verificação de todas as instalações. O açougue e matadouro de João Mendes foram lacrados definitivamente pelas autoridades. A propriedade foi confiscada pela Justiça e posteriormente doada para a Prefeitura, que a transformou em uma praça pública. Decidimos criar algo que trouxesse vida para aquele local, explica o prefeito de Petrolina. Uma praça onde as famílias podem se reunir, onde as crianças podem brincar. Queremos que seja um lugar de paz. A praça foi inaugurada em 2021 e recebeu o nome de Praça da Esperança, como uma forma de homenagear as vítimas e simbolizar a superação da comunidade. O caso do açougueiro de Petrolina se tornou objeto de estudo em universidades e institutos de segurança pública. Especialistas em criminologia analisam o caso como um exemplo de como assassinos em série podem operar por longos períodos sem serem detectados. Este caso nos ensina sobre a importância de estar atento a sinais de alerta, comenta o criminólogo Dr. Ricardo Moura. Pessoas em situação de vulnerabilidade social são alvos preferenciais desse tipo de criminoso. O caso também destacou a necessidade de melhorar os sistemas de proteção
para pessoas em situação de rua e outros grupos vulneráveis da sociedade. João Mendes da Silva cumpre sua sentença no Presídio de Segurança Máxima de Petrolina. Segundo relatórios da administração penitenciária, ele mantém um comportamento reservado e raramente recebe visitas. Para a comunidade de Petrolina, o caso representa um capítulo sombrio da história local, mas também um exemplo de como a justiça pode prevalecer. As famílias das vítimas encontraram finalmente as respostas que procuravam há anos. Não traz nossos entes queridos de volta, diz Patrícia, filha de Maria do Carmo. Mas pelo menos sabemos que ele não vai mais fazer mal a ninguém. O caso do açougueiro de Petrolina permanece como um lembrete da importância da vigilância comunitária e da necessidade de proteger os mais vulneráveis da sociedade. Em uma cidade que sempre se orgulhou de sua tranquilidade, os moradores aprenderam que a maldade pode se esconder por trás das faces mais comuns. Reportagem especial sobre um dos casos criminais mais chocantes do interior nordestino. O caso do açougueiro de Petrolina nos confronta com uma realidade perturbadora. Como o mal absoluto pode se camuflar por trás de uma fachada de normalidade. João Mendes da Silva não era um estranho que chegou de fora para aterrorizar a comunidade. Ele era um membro estabelecido da sociedade local, alguém que construiu uma reputação ao longo de décadas, ganhando a confiança de centenas de pessoas. Esta é, talvez, a lição mais assustadora do caso. Não existem sinais óbvios que identifiquem um monstro. O mal não anda com placas de advertência ou características físicas distintivas. Ele pode estar servindo carne no balcão do açougue, cumprimentando educadamente os vizinhos, pagando suas contas em dia e mantendo sua propriedade limpa e organizada. A frieza calculista com que João Mendes executou seus crimes durante mais de uma década revela uma mente perturbada, mas plenamente consciente de seus atos. Ele não era um doente mental incapaz de distinguir certo de errado. Era um predador que escolheu deliberadamente fazer o mal, selecionando suas vítimas entre os mais vulneráveis da sociedade. Um dos aspectos mais revoltantes do caso é a forma como João Mendes escolhia suas vítimas. Pessoas em situação de rua, indivíduos sem família próxima, trabalhadores temporários. Ele tinha um olhar clínico para identificar quem não faria falta para a sociedade. Esta seleção não foi acidental ou impulsiva. Foi uma estratégia cuidadosamente planejada por alguém que entendia perfeitamente as falhas do sistema social. João Mendes explorou a invisibilidade social dessas pessoas, sabendo que seus desaparecimentos demorariam a ser notados ou investigados. Há uma perversidade particular em um criminoso que se aproveita justamente das pessoas que mais precisam de ajuda. Ele oferecia trabalho, comida, abrigo temporário, necessidades básicas que essas pessoas raramente conseguiam suprir. Transformou gestos que deveriam ser de solidariedade em armadilhas mortais. É fundamental deixar claro que João Mendes da Silva é o único responsável por seus crimes. Não há justificativa sociológica, psicológica ou circunstancial que possa minimizar sua culpa. Milhões de pessoas enfrentam dificuldades, traumas e problemas psicológicos sem se tornarem assassinos em série. A tentativa de sua defesa em alegar insanidade mental foi não apenas juridicamente inadequada, mas moralmente ofensiva. Pessoas que realmente sofrem de transtornos mentais não merecem ser associadas a um criminoso que escolheu conscientemente ceifar vidas inocentes. João Mendes planejou, executou e ocultou seus crimes com precisão cirúrgica. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e por que estava fazendo. A manutenção de sua fachada social por décadas prova sua capacidade de discernimento e controle. No entanto, o caso também nos obriga a refletir sobre responsabilidades coletivas. Como sociedade, falhamos em proteger seus membros mais vulneráveis.
A facilidade com que João Mendes conseguiu atrair vítimas revela um sistema social que abandona pessoas em situação de rua e trabalhadores informais. O trauma causado à comunidade de Petrolina vai muito além do choque inicial da descoberta. Centenas de pessoas conviveram com um assassino em série por anos, compraram produtos dele, cumprimentaram-no na rua, consideraram-no um membro respeitável da comunidade. Esta experiência gera um tipo específico de trauma psicológico, a perda da confiança básica nas pessoas ao nosso redor. Se alguém que conhecíamos há décadas era capaz de atrocidades, como podemos confiar em qualquer pessoa? A resposta não é o isolamento ou a paranoia generalizada. É o desenvolvimento de uma vigilância comunitária saudável, baseada no cuidado mútuo e na atenção aos sinais de vulnerabilidade. É a construção de redes de proteção que tornem mais difícil para predadores operarem nas sombras. A sentença de 387 anos de prisão para João Mendes foi justa e necessária. Crimes desta magnitude exigem punição exemplar, não apenas como retribuição, mas como proteção da sociedade e desencorajamento de comportamentos similares. É importante que criminosos desta categoria nunca tenham a oportunidade de retornar ao convívio social. A prisão perpétua de fato, mesmo que não formalmente reconhecida no sistema brasileiro, é a única resposta adequada para quem demonstra total desprezo pela vida humana. A transformação da propriedade do criminoso em uma praça pública foi um gesto simbólico poderoso. Onde antes havia morte e sofrimento, agora há vida e esperança. É uma forma de a comunidade ressignificar um espaço marcado pela tragédia. O caso do açougueiro de Petrolina oferece várias lições importantes para a prevenção de crimes similares. Primeira, a necessidade de sistemas mais eficazes de monitoramento de pessoas desaparecidas. Muitas das vítimas de João Mendes poderiam ter sido salvas se seus desaparecimentos tivessem sido investigados mais rapidamente e com maior seriedade. Segunda, a importância de programas sociais que amparem pessoas em situação de vulnerabilidade. Quando indivíduos não têm onde recorrer para necessidades básicas, tornam-se alvos fáceis para predadores. Terceira, a necessidade de maior integração entre diferentes órgãos de segurança e assistência social. Casos como este raramente acontecem no vácuo. Sempre há sinais, ainda que sutis, que poderiam ser identificados por profissionais treinados. O caso também nos faz refletir sobre como a mídia cobre crimes desta natureza. É fundamental que não se romantize ou sensacionalize a figura do criminoso. João Mendes não é um personagem fascinante ou um enigma psicológico interessante. Ele é um assassino que causou sofrimento imensurável. A verdadeira história que merece ser contada é a das vítimas. Pessoas que tinham sonhos, medos, esperanças e que foram brutalmente privadas da chance de viver. É a história de uma comunidade que se uniu para superar um trauma coletivo. O caso do açougueiro de Petrolina nos lembra que o mal não é uma abstração filosófica, mas uma realidade concreta que pode se manifestar em qualquer lugar, a qualquer momento. Ele nos ensina que a vigilância eterna não é apenas o preço da liberdade, mas o preço da segurança comunitária. Mais importante ainda, ele nos mostra que mesmo diante das piores atrocidades, as comunidades podem se recuperar, se fortalecer e encontrar formas de honrar a memória das vítimas. A transformação da propriedade do criminoso em um espaço de vida e esperança é um testemunho da capacidade humana de superar o mal com o bem. João Mendes da Silva escolheu o caminho do mal. Suas vítimas não tiveram escolha. A sociedade, no entanto, tem a escolha de aprender com esta tragédia e trabalhar para que casos similares não se repitam. Esta é nossa responsabilidade moral e nossa obrigação com a memória dos que foram injustamente ceifados. O mal banalizou-se no açougue da Rua das Flores,
mas a justiça prevaleceu. E na praça que hoje ocupa aquele espaço, crianças brincam e famílias se reúnem, provando que a vida sempre encontra uma forma de triunfar sobre a morte. Este é o verdadeiro legado que devemos extrair do caso. Não a fascinação mórbida pelo criminoso, mas a determinação de construir uma sociedade onde predadores não possam operar impunemente, onde os vulneráveis sejam protegidos e onde a justiça seja uma realidade para todos. E por aqui ficamos com mais uma história que chocou a sociedade. Espero que todos tenham gostado da reportagem. Compartilhe para seus familiares. Um forte abraço e até a próxima.